seguida, contamos então com Francisco Teixeira, Managing Partner da Get2C, que irá apresentar o panorama da neutralidade carbónica municipal. Obrigado. Bem, depois deste pequeno acidente, vamos ver se a tecnologia não nos prega uma rasteira. Penso que não. Bom dia a todos. A apresentação que trago toca 3 pontos que nós achamos que são fundamentais para os próximos anos. O primeiro tem a ver com o roteiro para a neutralidade carbónica de Portugal. O segundo tem a ver com o mapa de ação climática, que vou explicar, que foi uma iniciativa criada pela Get2C, que vou explicar um pouco mais em detalhe. E o terceiro tem a ver com o compromisso futuro para o nosso país. Penso que todos vós sabeis que o roteiro nacional para a neutralidade carbónica está assente em 5 componentes. Primeiro, a energia, os transportes, os resíduos, tudo aquilo que é agricultura, florestas e uso do solo, que nós chamamos AFOLU, e toda a componente de economia circular. Ora, quando quando o nosso país, o consórcio em que a Get2C também esteve envolvida, desenvolveu o roteiro para a neutralidade carbónica, foi definido um ponto de partida, um ano base de 2005, em que as emissões de CO2 equivalente eram de 86,7 milhões. Tendo por base aquilo que nós desenvolvemos, o plano pressupõe, e como o Sr. Ministro acabou de dizer, uma redução de 85% a 90% das emissões até 2050. É ambicioso? É fazível? É. Nós acreditamos que o vamos conseguir. Logicamente que os objetivos, se nós fizermos uma análise um pouco mais detalhada, conseguimos perceber que existe alguma linearidade naquilo que são os nossos compromissos. E para que tenham a noção, de 2005 para 2015, portanto em 10 anos, era suposto nós descermos 10 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Nos 15 seguintes, outras 20 toneladas. E depois 18 toneladas nos 10 anos seguintes e 15 toneladas nos últimos 10 anos. Estas 13 toneladas seriam logicamente compensadas por toda a componente de agricultura, solos e afins. Agora, aquilo que é interessante nesta altura do campeonato perceber é onde é que nós estamos. Ora, tínhamos um objetivo em 2020 de termos gerado 66,7 milhões de toneladas de CO2. Eu posso-vos dizer, e acho que estamos todos de parabéns, que os resultados são ótimos. Nesta altura do campeonato, há pouco falámos sobre ambição, o Sr. Ministro falou um pouco sobre ambição, eu diria que, para além da ambição, há outra palavra muito forte aqui, que é a esperança. E claramente estamos no bom caminho. Agora, a batalha está conquistada? Não, ainda estamos muito longe de que isso aconteça. Ainda para mais, e o Sr. Ministro falou sobre isto também, quando temos um novo objetivo em cima da mesa, que é, o ideal era sermos neutros carbonicamente em 2045 e não em 2050. Portanto, o desafio aumenta. Agora, como é que o vamos conseguir fazer? Como vocês viram há pouco, temos uma linha quase linear o gráfico que vimos, e é muito mais difícil descer quando a base vai sendo menor. Como é que o vamos conseguir? Através de um triângulo dourado. É um triângulo que tem, num dos vértices, pessoas, as populações, a mudança de mentalidades, conseguirmos influenciar para que a ação realmente aconteça. Temos um segundo eixo, que é corporativo. Sem as empresas não vamos conseguir. E a principal razão por que estamos todos aqui, há um terceiro ponto, um terceiro vértice que tem a ver com municípios. Sem os municípios, sem todos nós não vamos conseguir chegar a estes objetivos. E é por essa razão que nós sentimos necessidade de perceber como é que estão as coisas e de ir um pouco mais além e de vez em quando até pôr o dedo na ferida para que possamos crescer todos em conjunto, ou neste caso, reduzir as emissões. Nós desenvolvemos um mapa de ação climática, publicado em 2022, que temos vindo a atualizar mensalmente. Este mapa de ação climática tem 4 perguntas-chave para os municípios. As perguntas são:
se tem estratégia e ou plano de adaptação às alterações climáticas, se tem um compromisso para a neutralidade carbónica assumido, se tem alguma estratégia de energia, estamos a falar de um PAES ou de um PAESC, e se tem algum roteiro ou estratégia de descarbonização. Todos vocês receberam estas perguntas, todos vocês responderam, por telefone, por e-mail, atualizando no site, etc., até do ponto de vista pessoal. E em 2022 o mapa acabava por ter 5 níveis distintos, em que tínhamos desde o vermelho, em que eram os municípios que não respondiam afirmativamente a nenhuma das outras 4 perguntas, e tínhamos o verde escuro, que eram os municípios que respondiam afirmativamente a todas as perguntas enunciadas. E em 2022 o mapa era este. Demasiado amarelo e laranja para aquilo que seria o desejo de todos. E se passarmos isto para números, para que tenham a noção, dos 308 municípios, apenas 245 tinham uma estratégia de adaptação, apenas cerca de metade tinham uma estratégia de energia, 35, estamos a falar de um pouco mais do que 10%, tinham um compromisso para a neutralidade carbónica e 3, implementada, uma estratégia para a descarbonização. Ora, quando apresentámos estes números o ano passado, existiu um trabalho que iniciou, quer dizer, não se iniciou, acabou por ser mais contundente junto dos municípios. Vocês vão ver que já existe alguma progressão, mas nós vamos precisar de fazer muito, muito mais e muito, muito mais rápido. Em 2023, como é que nós estamos? Bem, se compararmos as cores, não notamos muito. Na realidade, em vez de 245, temos 252 municípios que têm uma estratégia de adaptação. Temos mais alguns que têm uma estratégia de energia. Temos mais um que tem uma estratégia de descarbonização, que é o LOE. E temos exatamente os mesmos com o compromisso para a neutralidade carbónica. Portanto, se as notícias antes eram estamos a ir no bom caminho enquanto país, enquanto municípios temos que fazer muito mais e muito mais rápido. E temos que fazer muito mais, diria eu, simplesmente pelas gerações futuras. Que não seja um clichê, que não seja um lugar comum, mas claramente temos que fazer isto pelos nossos filhos. Em 2023, ou melhor, 2023 é um ano-chave. E porquê é que é um ano-chave? Existem 3 razões para isto. A primeira, porque e penso que todos vocês sabem isto, o Sr. Ministro também tocou neste ponto, até fevereiro de 2024, é o último ano disponível para a preparação dos planos municipais de ação climática. E todos nós temos que ter um. O segundo grande eixo que faz 2023 um ano importantíssimo é o início do processo de revisão do Plano Nacional de Energia e Clima 2030, que o Sr. Ministro também mencionou. E o terceiro tem a ver com a definição da meta de redução de emissões da União Europeia de 2040, que vai, durante os próximos meses, ser objeto de discussão. Estes 3 pontos fazem com que 2023 seja um ano crítico para o nosso futuro. Agora, será interessante, e já que eu falei da Europa, percebermos como é que está o continente europeu, como é que está a União Europeia. O roteiro europeu, quando foi desenvolvido, estabeleceu como ano base 1990 e a base eram 5 mil milhões de toneladas de CO2 equivalente, cerca de. O objetivo que foi traçado foi, passados 40 anos, estarmos um pouco abaixo de metade, portanto, a tal redução de 55% das emissões. Como é que nós estamos hoje em dia? Não estamos espetaculares. Eu diria que Portugal, face àquilo que é a realidade europeia, está muito melhor. Aquilo que aconteceu durante os últimos 30 anos, e estamos aqui a falar de 30 anos, 75% do tempo já passou, conseguimos reduzir 34% das emissões. Há muito, muito mais a fazer. E há um conjunto de ações, de movimentos que têm tido cada vez mais força e que vão ser fundamentais do ponto de vista europeu e, como vocês vão perceber, do ponto de vista municipal e do ponto de vista nacional, que podem fazer com que esta realidade seja diferente e que daqui a uns anos nós estejamos a olhar para um quadro muito mais positivo. Neste enquadramento, como sabem, há uns anos surgiu o Pacto dos Autarcas e que tem o objetivo de integrar todos os municípios neste esforço conjunto de ação climática, e o Covenant of Mayors, como é conhecido do ponto de vista europeu, definiu um processo muito semelhante àquele que foi definido no Acordo de Paris com os países.
não sei se estão todos conscientes, mas foi criado em 2015 um mecanismo denominado NDCs, portanto National Determined Contributions, cujo objetivo era que cada país, de uma forma voluntária, submetesse os seus compromissos e as suas metas para o atingimento ou para a redução da pegada carbónica. O Pacto dos Autarcas fez exatamente a mesma coisa e, do ponto de vista europeu, está a implementar neste momento algo que nós chamamos RLDCs, são Regional Local Determined Contributions, que vos podem afetar a todos, okay? Todos os municípios. Como é que funciona? Basicamente é um ecossistema que motiva a que os municípios se comprometam com reduções de emissões, tal e qual como os Estados o fazem do ponto de vista das NDCs. Portanto, é totalmente voluntário e, claramente, durante os próximos anos, acreditamos, do ponto de vista europeu, que é uma das ações que irá fazer com que os compromissos sejam mais eficazes e com que sejamos muito mais eficientes na redução da pegada. Agora, como é que irá funcionar este sistema? Já funciona noutros países e em Portugal o nosso objetivo é que funcione exatamente desta maneira. Portanto, há a criação de um sistema do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista daquilo que possa ser a base para que cada um dos municípios possa submeter os seus RLDCs, que são válidos durante 5 anos, portanto são prazos de 5 anos. Depois há um segundo momento em que há uma aprovação do ponto de vista europeu destes compromissos. Sim, senhor, o município X submeteu isto, faz todo o sentido, vamos caminhar neste caminho. E depois há um processo de monitorização a partir daí e um processo suportado de comunicação, para que cada município possa dizer: o meu compromisso é este e é isto que eu estou a atingir. Todo este processo vai ser construído, ou está a ser construído do ponto de vista europeu, e o nosso objetivo é que seja construído também em Portugal. Agora, nós temos a perfeita noção, e o Sr. Ministro falou sobre isto, que há uma grande disparidade geográfica. O mapa mostrou vermelhos e verdes. E nós acreditamos que, existindo estas realidades tão distintas e graus de evolução tão diferentes, é fundamental que os municípios tenham armas para conseguir dar os primeiros passos. Portanto, em 2023 só uma minoria tinha calculado o seu inventário de emissões e ainda uma percentagem menor dispunha dos seus dados atualizados. Ora, aquilo que nós, neste caso a Get2C, de forma a permitir a inclusão de todos os municípios no sistema RLDCs, se assim entenderem, nós iremos preparar gratuitamente a avaliação do cálculo de emissões relativas aos setores de energia e transportes para todos os municípios que o desejem, os que estão presentes nesta sala e os restantes que não vieram. Portanto, isto será um primeiro passo. Esperamos que se sintam incutidos a dar um passo connosco nesta dinâmica dos RLDCs, porque muito mais facilmente será possível atingirmos as metas que queremos. Muito obrigado. Cumpre-me. Era suposto estar nesta sessão o diretor-geral do Covenant of Mayors, dos autarcas, do Pacto dos Autarcas, que infelizmente não conseguiu vir, mas o Frederic deixou-nos uma mensagem que eu gostava de passar nos ecrãs para todos os presentes. Obrigado. Dear mayors, ladies and gentlemen, dear colleagues, first of all, let me apologize for not being with you today in Cascais. I would like also to thank very warmly the organizers of this conference for bringing you together to discuss how to bring cities to climate neutrality and resilience in the future. Close to 11,000 of municipalities across Europe have committed to the Covenant of Mayors, committing to mitigating the effects of climate change, to adapting and protect their citizens from the unavoidable effects of climate change, and finally, to protect them from energy poverty. 100 municipalities have also been selected within the EU mission for climate neutral cities. Among them, we have Guimarães, Lisbon and Porto. Those cities have committed to
to climate neutrality by 2030, way ahead of member states and the European Union. This is what I like in this work with local authorities: their ambition, their action plans, their capacities to embark citizens, small and medium enterprises into a green transition. It's an orchestra that mayors are directing to play the EU Green Deal symphony. But there are obstacles to cities' climate neutral and resilient pathway. And I want to list them, and I'm sure you will be discussing them today. First of all, the access to financing and to funding. And there's a lot to be done to ensure that the EU money that was earmarked for climate neutrality and for the transition is going to the local authorities and to your action plans. There's of course a huge lack of capacities within your administration, people, engineers to develop projects, but also people to procure and contract with local companies. And finally, people to engage the citizens into the transition, because we know everyone has to play its role. In addition to the lack of funding and the lack of human capacities, it's also the question of competences and the fact that the governance of the energy and climate policies is not well delivered in Europe. And there's a lot to be done there. There's more decentralization to be ensured so that you have the power to run your transition. So I'm very confident that today we'll be discussing that. You will bringing your voice to the European Covenant of Mayors, but also discuss nationally how you can tackle those big challenges we have, because you have the solution. You are the one with the ambition, with the capacity to act, and we are here to help you. Thanks a lot for your attention, and I wish you a fruitful discussion today.